E aí, pessoal, mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 discos que marcaram a minha vida. Lembrando que tem que ser disco físico mesmo, né, que eu tive. Eu tinha até pensado em alguns, mas não era meu. Em alguns outros foi em fita, né? Fitinha, cassete. Só quem é mais antigo aí vai lembrar, né? Vou começar aqui do número 5. Pode ser o do Dance of Days, a Valsa das Águas Vivas. Eu ouvia bastante em 2007, que eu tinha baixado, mas em 2009 eu comprei esse aqui, né? E até aconteceu um fato engraçado, ao mesmo tempo zoado, assim. A gente tava na escada rolante e o Godoy lá, os meninos tava zoando e ficaram na minha frente, né? E o meu tênis prendeu nesse dia, né? Então, se não fosse um tênis legal, meu pé tinha ido junto, né? Então, não façam brincadeiras, pessoal, não façam. Então, esse disco aqui, ó, tem várias músicas legais, tanto que a primeira música que eu aprendi a tocar no baixo, vai ver assim mesmo, né? Que tem o Badawi. Foi a primeira música que eu aprendi. Olhando lá no Guitar Pro, né? Eu falo Tux Guitar, né? Alguns falam Guitar Pro. Acho que as mais marcantes aqui pra mim é a Vai Ver Assim Mesmo, a Deus Sofia e todas são boas, né? Todas são boas, mas a que eu gosto mais é Trabalhando um Bom Título, mas que não seja repetitivo. Essa música é foda demais. Todos os meus discos eu deixo assim, né? No plastiquinho, bonitinho. Então é uma banda independente aí que me marcou bastante. Tanto que é, nos primeiros diálogos ali, se eu fosse ter uma filha, ia se chamar Sofia, né? Mas hoje, se eu for ter um filho, vai se chamar Hideki. Mas eu não vou ter filho. Enfim, vamos lá. Então, em quarto lugar, do Green Day, Bulletin Bible. Ele é um CD e um DVD, né? É uma linguiça para poder vender mais, né? Tipo, vamos lançar um álbum duplo, né? E muito bom esse show. Engraçado que eu ganhei esse disco quando eu estava no Japão, né? E agora eu estou no Brasil e quero CD do Japão. É foda, né? Mas enfim. Então eu ouvi muito no DVDzinho. 2006, 2007. Eu estava com um aparelho de DVD, mas eu estava sem a TV. Então eu só ouvia. O show inteiro tem energia da hora, né? Mas assim, a que me anima mais é a Holiday. Holiday ali, que fica depois só o baixo ali, né? O Mike Dirt segurando ali. Deeds of Suburbia também, né? Eu ficava impressionado porque ficava lá 9 minutos sem parar, né? E sem errar ainda, né? Então eu ali, adolescente, vendo isso, mesmo sendo simples, mas vai você segurar esse tempo todo, né? A base ali. Igual o pessoal fala, tocar Legião Urbana é fácil, né? E tal, né? E já vi muito isso, né? Até cara que fala que é bonzão, mas na hora de tocar a música de Legião fica errando o tempo, né? Eu também erro, claro, né? Não sou perfeito. Mas eu não fico falando que eu sou fodão, diminuo a música, né? Rebaixo a música e não consigo nem tocar isso, né? Por mais que as músicas do Green Day ali sejam mais simples, mas fica perfeita ali, né? O tempo todo, né? Sem errar. Tem vários outros discos que eu queria falar, tipo o do Ozzy, né? Que eu ouvi muito, um CD duplo lá, eu nem sabia o nome, mas era o que eu ouvia quando eu era criança, mas não não marcou tanto porque eu não, como não era meu disco e eu ouvi pouco tempo, não marcou tanto quanto esses, né? Que além de ser meus, ainda estão aqui até hoje, né? Em pleno 2025. Do Link Park. O,
O Live in Texas. O tanto que eu ouvi, eu mais ouvi do que assisti esse, né? Ele é duplo também. Eu jogava o Dragon Ball no Play 2 e colocava o disco no Play 1 e colocava só as entradas de áudio pra mim conseguir ouvir. Então eu ficava jogando Dragon Ball e ouvindo esse Live in Texas. O do Jay-Z também, mas como eu tinha conseguido um Live in Texas primeiro paralelo, então eu ouvia mais o Live in Texas. A primeira que me marcou mesmo foi Nambi, né? Mas desse eu acho que é o Fenty, porque tinha um vizinho lá que ele zoava, né? No começo da faixa, o Mike Shinoda fala: "E desses carros Fenty, né? Essa música se chama Fenty", alguma coisa assim, né? Desculpa aí se tiver alguma coisa errada. E ele falava: "Os caras escovam os dentes, né? Os caras escovam os dentes". Aí a gente ficou muito tempo zoando até hoje, né? Os caras escovam os dentes. Um pouco fora da caixa aí, né? Do rock and roll dos anos 2000, né? Anos 90, anos 2000. Aqui também é dos anos 2000, né? Mas como diz o pessoal da igreja, que não é circular, né? Isso que é uma coisa que me... como é que fala? Não é me incomoda, é que eu acho zoado, tipo, ficar separando. É música, né? E cada banda, cada músico, cada compositor escreve aquilo que ele sente de escrever. Pelo menos é assim comigo, né? Eu conheci alguns compositores que eles falavam assim: "Ah, eu imagino uma história e escrevo". Eu falei: "Ah, sei. Essa letra aqui você imaginou. Não foi de um relacionamento, né? Não foi de uma traição". Ah, ele imaginou uma traição, né? Então tem pessoa que não sabe nem disfarçar o que escreve, né? Eu escrevo o que eu escrevo, né? O que eu sou, o que eu sinto. Hillsong, né? We Stand, CD e DVD também. Eu achei em 2007 nas coisas do meu irmão. Eu falei, deixa eu ouvir, né? E comecei a ouvir. Quando eu ouvi aquele baixo bem marcante, né? Dom, 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 dom. Falei, nossa, que legal. E tem duas versões, tem uma em espanhol e essa daqui, né? E eu começava a ler a letra, falava, nossa, tem como fazer um som assim, né? Que parece circular, né? E escrever pra Deus, né? Afinal, como eles eram jovens ali, né? O pessoal que tava nessa época, acho que tocava desse jeito, mais jovem, né? E estavam na igreja e escreviam pra Deus, né? Não sei como é que funciona ali, né? Tanto que no outro DVD tem uma música que eles decidiram colocar ali na hora ali, né? Um riff ali. E é uma das melhores músicas também. Mas enfim, me marcou muito. Tanto que eu até ouço alguns louvores, já ouvi alguns louvores em português e não me passa a mesma sensação, a mesma paz que esse disco me traz, né? Eu consigo realmente sentir a presença de Deus, né? Então é um disco que eu vou levar pro resto da vida também, independente de ser gospel ou circular, como falam. É um disco muito bom. Então você aí, eu recomendo ouvir esse disco. We Stand, Hillsong. Deve ter aí no YouTube também, tá? E o último disco, dá até vergonha de mostrar porque tá bem zoado. Já cheguei a ter tudo da coleção, até autografado. Mas acabei vendendo numa fase difícil ali da vida. E sobrou esse aqui que era repetido, né? E é até engraçado que eu pensei em outras coisas aqui, né? Pensei do Mamonas também, mas eu ouvi em fita, né? Eu ouvia muito em fita, fitinha.
Então não é marcante o disco, né? O vídeo é pra falar os discos marcantes, né? Então tem muitas outras coisas que eu já ouvi, né? Baixadas mesmo, que eu fui conhecendo, tipo Joy Division, né? Uma banda muito boa. E eu ainda quero ter o disco deles, né? Acho que é só 2, né? Mas é interessante deixar na coleção. Mesmo a minha coleção não é de uma coisa só, né? Porque se eu for pra outras bandas, outras coisas, não vai ter fim. Até aqui já tá difícil pra ter fim, né? Falando em fim, né? Aí, ó, felicidade instantânea, né? Eu ouvi todos, né? Mas acho que esse foi o que eu ouvi mais. Porque eu já conhecia Dias Atrás, Tarde de Outubro, né? Que é dos discos anteriores. O Mundo dá Voltas, Regina. Mas quando passava lá na MTV, na Mix TV, lá o clipe com os 2 personagens asas, né? Com asas de anjinho, eu mudava de canal. Mudava. Falava, não vou ouvir CPM não, mano. Vou mudar, mudava. Aí chegou um dia na escola, eu tenho que contar essa história, né? O Felipe, né? Hoje em dia nem tenho mais contato com ele. E ele começou a cantar. Quando estou com você, sinto meu mundo acabar. Falei, que isso, mano? Ele é o CPM 22 lá, mano. Lá. Você nunca ouviu não? Não viu o clipe lá? Passa todo dia, né? Eu falei, quando começa lá eu mudo de canal, mano. Aí eu tava na MTV, ia pra Mix TV e tava passando também, e mudava de canal e esperava acabar e voltava. Ele, mano, da hora, mano, da hora. Aí ficou na minha cabeça, aí quando começou lá, é perigoso despertar as pessoas de seus sonhos. Aí começou a música, eu falei, nossa, legal, né? E fiquei uns 15 anos, né? Mais ou menos. Ouvindo CPM. Tanto que o que me influenciou na música, né? Começar no baixo foi o português, né? Portoga. Tive a chance de ver ele 2 vezes, conhecer, né? E foi bem bacana. Mas hoje em dia, né? Eu fiquei focado ali só no Sham Shadow, né? E é até engraçado porque eu tô fazendo 5 discos marcantes e não falo nenhum deles ali que tá ali atrás, né? É porque foi marcante quando eu ouvia baixado, né? Não foi o próprio disco, né? Mas tá aí a prova aí, ó. Né? É marcante sim, né? Mas não foi dessa forma, né? De pegar o disco, ter aquela sensação, né? Quem tem um disco ali sabe o que eu tô falando, né? De pegar, abrir, ver o encarte, né? Mas desse disco aqui, a que mais me marcou assim, acho que foi Apostas e Certezas e Jovem Alcoólatra ali. Uma das que mais marcou assim, né? Que eu mais ouvi, né? Eu ouvi todas, né? E muitas vezes essas duas acho que definem pra mim, né, o disco. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando os 5 discos que marcaram ali. Tem muitas outras coisas, igual eu falei, que marcou, que eu queria falar, mas não foram em discos, né? Foi em fitas ou foi baixado, né? E alguns também que eu ouvi em disco não era meu, né? Então não tive a oportunidade de ouvir mais, né? Então é isso. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.